Eita cabra, essa é uma edição especial de Reaça e Comuna em homenagem a todos os Paraíba desse país. Estou aqui com a companheira Sinara Menezes. Quero mandar um abraço para os paraibanos de toda essa Paraíba, os paraibanos da Bahia, os paraibanos do Rio Grande do Norte, os paraibanos do Ceará, os paraibanos de Alagoas, os paraibanos do Sergipe, enfim, os paraibanos da Paraíba toda. E quero pedir para vocês botarem para torar no compartilhamento e fazer um legalzinho, bem arretado ali no like e assinar o canal do nosso, agora voltando a falar um pouquinho mais de português, assinar, o português ser gente, sotaque. a coisa mais ridícula é gente que não é nordestino imitando o sotaque de nordestino. Eu sou baiana, né? Então, assim, a coisa que o nordestino mais odeia é sotaque de nordestino de novela, tipo do Reaça. Eu acabei de ganhar meu primeiro ridículo a menos de 2 minutos do programa. E, bom, vamos aí assinar aí o canal do Poder 360 no YouTube. E vamos começar a semana com o nosso primeiro assunto, não é? Que... Bolsonaro versus Paraíbas. Foi a semana em que eu tô aqui, fiz meu implante capilar, tô aproveitando para usar uma opção de boné. Essas semanas aproveitei esse chapéu de couro. O Bolsonaro chama Nordeste de Paraíba e critica o governador do Maranhão. O que você acha? Bacana, né? A gente tem um presidente que governa só para uma parte do país, o resto é tudo Paraíba. Né? Ele usa, não há nenhum problema em usar o termo Paraíba se não fosse no Rio de Janeiro, terra de Bolsonaro, um pejorativo de todos os nordestinos. Eles não conseguem ver os nordestinos com sua identidade própria, o baiano tem sua identidade própria, o cearense. Aí eles colocam tudo como Paraíba, o Nordeste é puro Paraíba. É igual o pessoal de São Paulo que chama todo mundo de baiano, né? Ou então, eu morei em São Paulo e as pessoas falam assim, de onde você é do Norte? O Norte é tudo lá em cima de Minas Gerais, é tudo Norte. Ribeirão Preto em diante é Norte. Mas eu quero dizer o seguinte, a imprensa distorceu o que o presidente disse, entendeu? Porque o presidente fez um grande elogio ao Nordeste. Por quê? Porque a Paraíba, quem conhece a história do Brasil, sabe que a Paraíba, em 1930, se aliou a Getúlio Vargas para fazer a Revolução de 30, e a Paraíba representa a nova política. Então, quando ele diz que o Nordeste inteiro é a Paraíba, ele está querendo dizer que ele enxerga nas virtudes de todo o povo nordestino as virtudes da nova política, tanto que a bandeira da Paraíba tem escrito nego. Aquela bandeira que a Alcione vestiu para poder falar contra isso daí, e os bolsominions que se dizem patriotas acharam que era a bandeira de Cuba. Não, mas o presidente, inclusive, negou que tivesse atacado os nordestinos, porque negou. É uma prova de coerência, porque ele estava usando a bandeira da Paraíba, inclusive. Agora, as pessoas não conhecem a história do Brasil, o presidente é muito sutil em tudo que ele fala e acaba, às vezes, sendo mal interpretado, porque a imprensa distorce o que ele diz. Passadas de pano à parte, eu só digo uma coisa para vocês. Eu fico muito feliz desse presidente de extrema-direita falar essas coisas pro pessoal do Nordeste, que não aceita ele e não engole ele de jeito nenhum. Ali, bolsonarista não se cria. Não é verdade, você vê que presidente, e eu usamos aqui, ele usou um chapéu de couro, eu estou usando aqui um chapéu de cangaceiro. Toda pessoa que tem preconceito com o nordestino bota o chapéu de couro. Vamos lá, próximo item. Terra em transe? Terra em transe, o aeroporto que ele foi inaugurar, o governador da Bahia se negou a inaugurar. Terra em transe, o aeroporto Glauber Rocha, e o Terra em transe Você viu que o Bolsonaro se negou a falar o nome Glauber Rocha? Ele só falou aeroporto, e o cara completamente obcecado pelos cineastas brasileiros, né? Que ele considera todos uns monstros, a não ser que sejam a favor dele, né? Tanto é que teve um cineasta agora que foi autorizado a captar pela Ancine 530 mil reais para fazer um filme sobre o Bolsonaro. Então, quando o cineasta é de direita, beleza. Quando é de esquerda, ele não cita nenhum nome. Ele vai trocar, ele tinha que colocar o nome lá, como é o nome daquele cidadão que ele botou lá, que homenageou no voto do impeachment?
É Ustra, ele gostaria que fosse Ustra. Mas vai ser o futuro aeroporto brilhante Ustra. Nós agora estamos com a ANAC na mão. Na Bahia não, porque na Bahia ele não se cria. Não, mas é a ANAC que decide isso. Nós vamos decidir esse negócio, fazer uma homenagem ao coitado do brilhante Ustra, que foi torturado pela esquerda em pronunciamentos, em falas. E coitada do brilhante Ustra. Só porque torturou umas mulheres grávidas durante a ditadura. Imagina, uma pessoa quase boa. O fato é o seguinte, esse episódio do aeroporto mostra uma coisa. Já decolou a campanha presidencial de 2022 e as campanhas estaduais também. Porque quando um aeroporto em Vitória da Conquista se transforma numa trincheira política e a Bahia é um estado crucial, né? É o maior eleitorado do Nordeste. A rigor, a Bahia... Tudo vermelho. A rigor, eu não considero nem a Bahia Nordeste, não era, costumava ser a região Centro-Leste, havia a região Centro-Oeste e a região Centro-Leste. E o Nordeste começava acima da Bahia. Mas a Bahia é em si mesmo uma região. E o domínio da Bahia é muito importante. Já começou a guerra política. Estava lá o prefeito da capital, o Antônio ACM Neto, do DEM, que tem supremacia em cargos, né, de ministério no governo. Para puxar o saco de Bolsonaro, né? Que aquela pessoa, como o avô dele, serviu a todos os governos. Não, quase todos. Do Itamar, não. Falhou. O grande Itamar. Vamos lá. Prende a jato? A história do hacker de Taubaté. Quem acredita nessa história? Você acredita, Mário, que aqui essas pessoas que eles prenderam são responsáveis pelos vazamentos de informações do Sérgio Moro? Dois pé rapado de Araraquara, né? Perto ali da grávida de Taubaté. Então eu chamo eles de hackers de Taubaté. Eu sinceramente, eu não quero aqui falar mal de ninguém não, mas eu vou dar uma dica aí para os investigadores. Eu fui trocar a tela do meu celular aqui numa feira, uma feira aqui do Paraguai que tem aqui em Brasília. E, o rapaz que trocou o vidro lá do meu celular, eu achei ele com a cara de hacker danada, aquele menino. Cara de hacker, né? Ele tem uma cara de hacker. Como é cara de hacker? A cara de hacker é um sujeito que você olha e fala assim, esse menino tem cara de hacker. Eu achei ele com a cara de hacker, eu tô dando uma dica, eu acho que tem opção de hacker por aí. Eu vi também outro dia um menino andando lá na quadra que tinha uma cara de hacker. Eu tô cheio de cara de hacker. Eu acho. Então a questão é a seguinte, a polícia tem que fazer o trabalho dela, se for um trabalho técnico, parabéns para a polícia. Se esses rapazes não estiverem sendo vítima de uma armação. De uma armação, espero que não, porque será muito grave. Se for uma investigação policial e eles tiverem cometido um erro, a polícia tem a obrigação. É muito estranho, porque algumas semanas atrás o Glenn Greenwald soltou que a PF iria apresentar umas pessoas dizendo que eram os hackers. E aí chega e, de fato, a PF apresenta umas pessoas dizendo que são hackers. Mas o mais grave dessa história toda é o que aconteceu em seguida, que a líder do governo na Câmara, Joyce Hasselmann, uma deputada federal, simplesmente passou a ameaçar o Glenn Greenwald da cara dura, né? E se fosse na Venezuela, Mário, que uma líder do governo fala tic-tac, sua hora tá chegando para um jornalista. Eu me formei cedo, formei com 20 anos. Tenho 32 anos de profissão. Eu nunca vi isso no Brasil. Bom, eu acho que tem que separar as coisas. Em primeiro lugar, se esses jovens cometeram algum tipo de crime cibernético e a polícia comprovar isso, crime é crime, tem que ser investigado e tem que ser punido. Número 1. Número 2, se eles não tiverem cometido e se tiverem sido usados aí como uma espécie de... Boi de piranha? De fato político, isso é muito grave e isso vai ter uma discussão política. Terceiro, isso não tem nada a ver com o conteúdo do Intercept, que é um conteúdo jornalístico e tudo mais. E agora, sinceramente, você acha que neste país... Nunca antes na história deste país alguém foi preso sem prova. Então o Greenwald pode ficar tranquilo. O Lula tá preso sem prova? O que você tá falando? Agora tudo é possível? Glenn, fica tranquilo, Glenn. Não tem nenhuma possibilidade de você ser preso sem nenhuma prova aqui nesse país, não. Fica muito tranquilo com isso. Pois eu digo o contrário. Glenn, isso aqui é uma selva. Cuidado, porque pode acontecer qualquer coisa com você, ainda mais com um governo que tem ligações com milicianos. Cuidado. Agora, o que eu acho ruim é a politização por parte da líder. Eu acho que ela manda uma mensagem errada, porque ou ela tem uma informação policial sobre segredo de justiça que ela tem e está vazando, o que é grave, ou ela não tem
e está politizando um tema que devia ser técnico. Ameaçando o jornalista. De qualquer maneira, não é a melhor manifestação mais feliz dela. Olha, tá vendo? Até o Reaça é lúcido, né? Não estou sendo lúcido. Eu lamento muito porque ela é a líder do meu governo, do nosso governo, o presidente Bolsonaro. A nossa líder é uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa que é tão equilibrada. Ele tá falando isso com um presidente que usa fake news para atacar jornalista. Já fez isso 2 vezes, meu querido. A gente tá num estado de exceção. Eu falo para você, isso aqui é uma ditadura militar eleita, você não acredita quando eu falo. O presidente sabe o que é? É que ela fica vendo o Carluxo, ela fica vendo o Eduardo, fica vendo... O próprio Bolsonaro. Aí ela acaba perdendo um pouco, porque ela é muito equilibrada. Mas colocando a vida de jornalista em perigo, usando fake news para colocar a vida de jornalista em perigo, assim, como ele fez com a Miriam Leitão. Minha solidariedade com ela. Ela é melhor do que esse post. Vamos agora. Contabilidade criativa, não. Vamos falar mal da Dilma, porque a contabilidade criativa era dela, não era não? Não, a contabilidade criativa é o Bolsonaro. Ao invés de combater o desmatamento, ele combate os dados que falam do desmatamento. E ao invés de ele combater a fome, ele fala que a fome é uma mentira. É o seu governo anticientífico ao extremo. É um perigo isso. Já aconteceu na época da outra ditadura. Não, mas isso também acontecia... Na União Soviética. Eles apagavam as pessoas lá dos palanques e tal. Cara... Vamos ouvir o presidente do INPE? Vamos. O INPE é um instituto sério que faz pesquisas espaciais. E o Bolsonaro, o INPE é um instituto seríssimo, respeitadíssimo, que faz pesquisas com satélites. Nosso presidente está duvidando das imagens de satélite e colocando essas pessoas aí que são cientistas sérios na berlinda. Olha só. A minha primeira reação sobre essa entrevista coletiva do presidente Bolsonaro foi de uma surpresa enorme e grande indignação. Ele tem um comportamento como se estivesse falando em putiquim. E eu quero estressar isso, uma conversa de putiquim. Eu acho, sinceramente, eu não sei o nome desse diretor do INPE, eu acho que ele cometeu uma grave injustiça. Ele cometeu uma grave injustiça. O Bolsonaro ataca os cientistas brasileiros, não é a primeira vez. Ele já atacou o pessoal da Fundação Oswaldo Cruz com uma pesquisa que eles fizeram sobre drogas. Ele já atacou o IBGE, agora ele está atacando o INPE. Então, é assim, nós vivemos uma situação perigosíssima, onde o governo, o presidente do país, ataca os nossos cientistas. Isso já aconteceu durante a outra ditadura. Sim, mas eu acho que ele cometeu uma grave injustiça, Sinara, porque... Não é conversa de botequim. Não, exatamente. Eu já frequentei vários botequins, eu tenho vários amigos que frequentam botequins. Eu acho que eles se sentem ofendidos com esse tipo de comparação. Não é verdade, as pessoas têm conversas saudáveis em botequim. Às vezes, quando elas passam... Tá defendendo o botequim. Eu estou defendendo todas as pessoas que frequentam botequins nesse país, que não merecem esse tipo de comparação. Se ele quiser criticar o presidente, ele pode criticar o presidente do jeito que quiser, mas para isso não precisa atacar as pessoas que frequentam o botequim. Você sabe o que ele fez com esse senhor? Ele não só desautorizou esse senhor sério, diretor do INPE, como colocou os 2 ministros, o astronauta e o do meio ambiente, para assediar esse cientista sério, né, para ele ficar com medo, né? E essa semana o Bolsonaro falou assim: mas essa divulgação de dados causa muito mal ao país. O país fica muito mal lá fora. É uma inversão completa dos valores. Quer dizer, não é o desmatamento que causa mal ao país. O que causa mal ao país é a divulgação dos dados do desmatamento. Mas é exatamente isso. Por isso é que teve inclusive essa liminar pedida para o ministro Toffoli, que o ministro fez muito bem, porque faz muito mal ao país essa divulgação de números do COAF. Vamos esconder tudo. E nós temos que esconder tudo, esconder todas as coisas. E eu acho, inclusive, que deviam acabar com esse negócio de satélite, porque esse negócio de satélite, eu não acredito em satélite, eu não acredito que o homem foi à Lua, a Terra é plana. Eu tenho muitas dúvidas sobre tudo isso. Aliás, eu quero falar com o terraplanista, o meu querido Ernesto. Ernesto, é a 4ª semana que eu tento assediar você aqui. Me liga. Ele sempre muda e tergiversa quando eu coloco ele na parede. É muito grave o que o Bolsonaro está fazendo contra a ciência. Mas o que esperar de um governo criacionista, né? Que mistura religião com o Estado? Bom, a vantagem disso é que as pessoas vão olhando, vão enxergando esses detalhes. E o que vai decidir esse jogo é, no final das contas,
se a economia vai funcionar ou não, se o país vai avançar ou não. Poxa, mas eles vão esconder os dados. Eles vão esconder os dados do IBGE, eles vão esconder os índices de desemprego, eles vão esconder os índices de inflação. Ah, vai ficar maravilhoso. Isso já aconteceu. O milagre econômico da outra ditadura. E agora tem uma carta da outra ditadura também. Você tem a da União Soviética e eu tenho a carta da outra ditadura. Ministra Damares, vamos aproveitar esse processo todo aí e tal. E vamos, quem sabe, discutir a questão da adoção da burca, que não é para esconder nada, não. Apenas para revelar as coisas de uma maneira mais discreta. Também. Vamos lá? Meu veneno, minha vida. Não é um pouco contraditório? É um programa do governo Bolsonaro. Ele quer que todas as pessoas brasileiras comam com agrotóxico, né? Faz parte desse pacote o projeto que hoje é ministro dele, Osmar Terra, de não ter mais no rótulo escrito transgênico. Então, o consumidor brasileiro é obrigado a comer veneno. É tipo uma Bolsa Família do agrotóxico. Bom, eu não tenho uma posição muito clara sobre isso aí, não sei até que ponto que é ideologia ou até que ponto a ciência permite. Eu acho que se, digamos assim, produtos como esse são adotados em países de primeiro mundo e são adotados... Não, na Europa não tem essa... Olha, esses venenos que o Bolsonaro tá liberando no Brasil, a maior parte deles são banidos do mundo civilizado. Mas aí eles não vão poder ser vendidos, então, como alimentos. Eu acho que deve ter algum tipo de restrição, estou aqui falando em tese. Se você começa a usar isso na agricultura de maneira maciça, isso aí deve ter uma cláusula lá na frente que impede a produção, a comercialização desse produto. Portanto, ou eles são inofensivos e não ofendem as regras internacionais, eu estou perguntando. Eu acho que decisões como essa, dessa envergadura... Cara, a gente é um dos países do mundo que mais consome agrotóxicos. Sim, mas nós não consumimos só para nós. Muitos deles proibidos lá fora. Mas se eles são proibidos e estão na cadeia de um país exportador... Óbvio que vai pesar na balança comercial brasileira. É claro que um país do exterior que não consome agrotóxico não vai querer comprar produto brasileiro entupido de veneno. Mas eu creio que se o Brasil tem o interesse dos exportadores, não vai ser prejudicar a sua exportação. Então deve haver estudos técnicos, deve haver estudos técnicos, em primeiro lugar, onde é permitido, brechas onde esses produtos sejam permitidos pelos importadores, ou dois, as pessoas não vão usar porque isso vai prejudicar as vendas. Eu acho que a permissão não significa a adoção, provavelmente. Temos que ter um olhar otimista. O povo vai comprar o que é mais barato. Se tá cheio de veneno, coitado do povo, não vai saber. Eu mesma, né? Nós que somos elite, a gente não consome essa porcaria. Eu mesmo só compro orgânico, entendeu? Agora eu vou dizer com uma pessoa pobre que não tem condição de comprar comida barata, cara, né? Que é o orgânico, infelizmente ainda é caro, vai querer comprar o quê? Vai querer comprar o pimentão barato, o tomate barato, a cebola barata, e vai estar cheio de veneno, porque o nosso presidente não protege o brasileiro. Ele quer que o brasileiro se exploda. Eu não tenho essa visão pessimista do presidente, não. Eu acho que todo governante é bem intencionado, todo governante quer o melhor para o país, porque o melhor para o país significa o melhor para ele. Ele quer o melhor para o país. Não, ele não quer o melhor, ele não quer enriquecer. Eu acho que todo governante quer o melhor para o país, porque o melhor para o país é o melhor para ele se manter no poder. Agora, com relação a esse negócio Como de dizia o Didi Mocó, tô acreditando no que você tá falando. Nós da elite não, porque eu sou um paraibano de Niterói, no Rio de Janeiro, tá? Bora lá, para outro tema. Bolsonaristas. Quem vai ser o bolsonarista da semana? O seu querido ministro Weintraub. Abraham Weintraub discutiu com um indígena em Santarém e disse que é 10 vezes mais brasileiro que o indígena. O Weintraub. Abraham. A gente quer educar, a gente quer concluir nosso curso. Respeite a minha terra, respeite o meu povo, respeite meus antepassados. Você tá fazendo uma política de destruição para os povos originários. Não de uma vez, você de uma vez. Não, em Brasília, não presta vir lá. Quem vem receber foi o secretário de
recebeu. Eu fui lá, você não recebeu a gente. Foi recebido sim. Você não recebeu. Entenda lá você e seu governo hipócrita, um governo de destruição. E aí? Você acha que Abraham Weintraub é mais brasileiro do que esse indígena aí? Ministro, com toda a educação, não existe mais ou menos brasileiro, existe... Todos somos brasileiros. Todos somos brasileiros. Eu lamento muito, porque eu queria elogiar o ministro essa semana. Eu, sinceramente, apesar das críticas que muitos fizeram, eu acho esse programa Futuris que ele lançou uma coisa muito boa. É muito bom. Sinceramente, acho, por uma razão, sinceramente, eu estou falando com sinceridade, sem ironia. Eu acho que é preciso encontrar algum tipo de solução para a questão da educação. E você encontrar algum tipo de financiamento privado para as escolas, alguma forma das grandes fortunas, como já tem lá nos Estados Unidos, contribuir com doações, criar algum tipo de mecanismo de estímulo para que abra formas alternativas de financiamento de universidades, independente das responsabilidades que o Estado tem que ter. Essa ideia em si, eu não sei como vai ser a execução, essa ideia é uma boa ideia. Eu acho um bom princípio, eu acho que ele tinha acertado, eu não sei como vai ser a execução disso, mas eu acho uma coisa boa que o senhor deixou, um bom legado, uma boa porta aberta. Agora, ao mesmo tempo, ministro, naquele momento ali, o senhor foi pegar o microfone de um bar. Com todo o respeito, ministro, se eu tivesse com a minha família num lugar e um sujeito chato viesse me encher o saco, eu dificilmente ia pegar o microfone do bar para falar em público. Se fosse fazer isso aí, eu ia ser enxovalhado. O senhor só fez isso porque o senhor é ministro. O senhor pode alegar, eu só fui atacado também porque sou ministro. É verdade. Mas falar para todo mundo... Eu quero dizer duas coisas sobre isso. Primeiro, esse programa do ministro Weintraub, todo esse blá 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 do Mário aí, não caiam nessa. O único objetivo desse programa é privatizar a universidade pública, como é nos Estados Unidos que ele citou, que a universidade é privada e que os meninos que pedem financiamento já saem da faculdade com um peso enorme de uma dívida gigantesca nas costas nos Estados Unidos. Enquanto aqui, graças aos governos petistas, as pessoas pobres e negras puderam entrar na universidade, né? Gratuita, pública e gratuita, é um direito que está garantido na Constituição. O único objetivo desse homem aí, de todos eles que estão no governo, é privatizar a universidade para que só os ricos estudem, porque incomoda a elite brasileira que o pobre ascenda socialmente. Essa é a verdade. Em segundo lugar, eu queria dizer que eu sou contra escrachos. Acho que até canalhas como o ministro Weintraub, que estava lá com a família dele, tem direito a seus momentos de descanso, sabe? Agora eu acho muito curioso que gente que agrediu o ex-ministro Manteiga dentro do hospital com a mulher dele com câncer venha reclamar desse tipo de coisa, né? Então quando você abre a porta para esse tipo de coisa acontecer, acabou o respeito, né? Eu vi que começou com as pessoas com os cartazes mostrando para ele. Até aí eu acho muito bacana. Educadamente. Agora, passar para a agressão de uma pessoa, seja ela ruim, boa, não concordo. Eu não concordo. Mas a reação do ministro não é a reação do A ministro. reação do ministro foi absurda. Ele quer ser mais brasileiro do que um indígena. Não, a reação do ministro é já pensar na rede social, digamos assim... Na resposta, na lacração. Na questão de como aquilo ali é um episódio e na questão da polarização. Eu lamento muito, ministro. Eu acho que é um papel político que o senhor está fazendo, o senhor está fazendo uma carreira política, mas eu acho que isso até prejudica, sinceramente, a pauta importante que o senhor tem em outros setores do Congresso Nacional, onde o senhor vai precisar ter uma base de apoio. O presidente... É uma coisa, o ministro tem que cuidar da sua agenda e os ministros que forem mais habilidosos terão mais chance de executar as suas propostas, né? Infelizmente, eu acho que isso atrapalha. Vamos pro próximo? O nosso mídia e poder da semana. Saudade do meu ex. Foi o próprio presidente que disse que a imprensa distorce as palavras dele, que tem saudade do PT. Imagina, a imprensa que apoiou o golpe contra a Dilma e que agora tá chorando porque tá vendo o que é que eles fizeram, né? Diz que, segundo o Bolsonaro, a imprensa sente saudade do PT. Olha, o presidente, claro que quando tem algum episódio, porque é aquela coisa, né? O comandante Rolim, ele
O que era da TAM? O comandante Rolim, que era o dono da TAM, ele morreu num acidente aéreo. Isso. O Ayrton Senna morreu num acidente automobilístico. E o presidente Bolsonaro tem sofrido acidentes justamente nas suas falas. Ou seja, as pessoas, às vezes... Morrem pela boca. Morrem naquilo que elas fazem de melhor. Que ele é criador de polêmica, às vezes ele capota nas polêmicas dele. O comandante Rolim morreu num acidente aéreo e o Ayrton Senna morreu num acidente automobilístico. Quando ele tem uma capotagem verbal, como ele teve no caso da Paraíba e tal, ele tem que culpar alguém. Eu quero dizer uma coisa, essa frase do Bolsonaro é uma profecia. A imprensa vai sentir muita saudade do PT no futuro. Mas não é pouca, não. É muita. Mas ao mesmo tempo, ele ao fazer essa pontuação permanente de descredibilizar a imprensa comercial, né? A imprensa comercial é um cálculo político muito inteligente da parte dele e sistemático. Por quê? Porque na medida em que você coloca em dúvida tudo que a imprensa diz, você... favorece a fábrica de fake news bolsonarista. Não, você também coloca em dúvida tudo que for verdade, que for dito a seu respeito. Então, existe método. Na pós-verdade. O presidente não faz isso apenas como digamos assim, uma reação de crítica ou um desabafo. Ele é Concordo. muito frio e objetivo. Está seguindo um método. Por isso eu acho que já passou da hora de se subestimar o presidente Bolsonaro como um ator político burro. O próprio Lula falou isso. Chamar ele de bozo. Que ele não é burro. Ele é muito talentoso. Não é burro. O que está por trás dele é uma força política de direita, de extrema direita, muito forte, né? Acabou de ganhar o Boris Johnson na Inglaterra, né? Quer dizer que as coisas ele tem demonstrado muito talento. Estão chamando de internacional trumpismo. Mas ele particularmente é um bom, digamos assim, um bom jogador. Ele sabe exercer a presidência da República, alguns fundamentos, como diz no futebol. Fundamento tem o cabeceio, bater falta, bater escanteio. Tem uma série de fundamentos que faz um jogador ser bem avaliado. Ele tem muitos fundamentos do exercício da presidência da República que ele domina muito bem. E eu acho que está na hora já de virar a página, de ficar só ofendendo o presidente, goste-se ou não goste-se do presidente, e observar. Não se subestima o inimigo. Eu acho. Não se subestima o inimigo. O Lula disse isso claramente, né? Que o Lula falou, gente burra não ganha eleição para a presidência da República. Então que nós do campo da esquerda estávamos nos enganando, achando que esse cara é burro. Esse cara é mais espertalhão. Ele pode ser até burro, mas ele é um burro espertalhão. Bom, evidentemente que ele também estava fazendo elogio à presidenta Dilma, estava defendendo a presidenta Dilma com esse comentário. Esse é o típico machismo, né? O Bolsonaro fala as maiores idiotices, mas não é burro. Já a presidenta Dilma, ela é burra. Não, eu não estou dizendo que a presidenta Dilma é burra. Eu estou dizendo que o presidente Lula é muito solidário com a presidenta Dilma, porque ela ganhou 2 vezes. E ele quis dizer que gente burra não ganha presidente da República. Mas o fato é esse, o presidente Luiz Inácio avisou pra gente ficar, sabe, de olho aberto, que de burro, essa galera que cerca o Bolsonaro não tem nada. Mau caráter, sem dúvida. Então aí, papo aí pro pessoal da esquerda. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Vamos lá para o nosso Reaça e Comuna, o quiz da semana. Vamos aqui, ó. Tratar Estado a partir da visão ideológica. Não é tipo ele tá ameaçando fazer com Flávio Dino no Maranhão, que é do PCdoB. Isso aí é o fundo do poço, né? Do republicanismo. Isso é Reaça Comuna.
absolutamente reaça. Como reaça? Reaça, você tem que tratar todos os estados, independente da ideologia que você tem. Foi isso que o PT fez nos últimos anos. Não tinha nenhum governador. Pergunta aí a Alckmin, do PSDB. Não tinha um governador que dissesse assim, estamos sendo tratados de forma diferente. Aguardem, porque isso vai recomeçar. Isso já acontecia antes, né? Eu lembro que a Bahia, por exemplo, teve um governador de oposição na época que a CM estava no governo, Fernando Henrique, e ficou à míngua. O Estado ficou à míngua. Esse tipo de coisa vai acontecer novamente com o Bolsonaro, porque de republicanos, esse pessoal não tem nada. Bom, eu vou tirar aqui a carta da União Soviética, porque lá eles perseguiam todo mundo. O Putin até hoje também bota para quebrar ali naquelas republiquetas ali que ficam contra ele. A China, eu nunca vi ninguém ali na China ficar contra o poder chinês. Lá eles se autoproclamam comunista. Nunca vi nenhum prefeito lá em Cuba. Nunca vi nenhum prefeito lá em Cuba. Assim. Tem lá, o cara lá que é o monarca municipal ficar Okay. contra os Castro ou contra os sucessores do Castro, então isso é comuna. Vamos lá. Prender jornalista é reaça ou comuna? Prender jornalista. Olha só, é absolutamente reacionário prender jornalista. Você está falando por causa do risco aí de prisão do dessa Glenn ameaça Greenwald. difusa aí do Glenn. Absolutamente reaça. Você vai dizer, a União Soviética era um regime totalitário sob o comando de Stalin. Então, os regimes totalitários ou reacionários costumam prender jornalistas. Se o Brasil passar para esse estágio, nessa nova ditadura eleita, passar para esse estágio de prender jornalista, nada mais reacionário, nada mais totalitário. Hoje eu vou concordar com ela. Eu acho que esse negócio é reacionário mesmo, porque lá nesse país aí, tipo China, eles nem prendem porque os caras nem falam nada contra, não tem liberdade de imprensa, como nós temos aqui. Então, eles não precisam nem prender, porque ninguém fala nada, aliás, não. a Anistia Internacional se pronunciar sobre o Brasil. Ninguém prende lá. Não precisa nem prender. Ninguém precisa prender, não precisa prender. Fala, o cara já sabe que se falar alguma coisa, já está lá nesse paraíso na terra chamado Cuba. Eu quero ver alguém falar alguma coisa lá. Ser contra entrevista coletiva. O nosso querido Carluxo, poxa, obrigado, Carluxo. Você postou novamente, atendendo a pedidos aqui. Eu tenho certeza que você deve ser um fã nosso. Obrigado. E aí você já bateu no porta-voz do presidente da República. Ou seja, o sujeito porta a voz do seu pai. Você vai lá e bate na voz do seu pai por tabela. É uma coisa que eu entendo perfeitamente, quem entende com clareza, essa clareza é uma coisa muito lúcida, mas você bateu na ideia de que o porta-voz, o general Rego Barros, ele é a favor das entrevistas coletivas semanais do presidente. Você acha que isso é reaça ou comuna? Eu acho que todo presidente deve... Fica contra reaça ou comuna? Todo presidente tem que dar explicações sobre o seu mandato e as entrevistas coletivas são úteis para isso. Então, um presidente que é contra entrevistas coletivas, absurdamente, totalmente reaça. Pois eu acho que é completamente comuna. Eu, inclusive, proponho aqui... A carta da União Soviética vai sair. Eu proponho aqui que a empresa de comunicação do governo passe a se chamar logo Fundação Olavo de Carvalho de Comunicação, que eu acho muito mais bonito, uma homenagem em vida. E ali ele fale só por ali. E todo mundo pluga logo ali naquela coisa ali. O presidente acha que fazendo lives no Facebook, sem que ninguém contraponha, sem ninguém faça perguntas, isso já é suficiente para ele dar explicação pro Brasil. As pessoas podem postar ali. Ele fala que o filho dele, que ele dá filé mignon pro filho dele enquanto duvida dos números da fome e não tem ninguém para rebater, que seria o papel do jornalista. Ele acha que com isso ele está dando explicação ao país. Bom, é isso aí, olha, no comunismo o cara fala e todo mundo escuta e ninguém reclama, é isso que é. E a última questão é, o Foro de São Paulo que está sendo realizado na Venezuela, isso é reaça ou é comuna? Comuna.
maravilhosamente comuna. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho tão injusto a acusação ao Foro de São Paulo, gente. É ridículo, na minha opinião. Porque o que é o Foro de São Paulo? É tipo um seminário de esquerda e eles tratam como se fosse uma grande conspiração. Quando o filho do presidente Eduardo, o burrinho que foi aí indicado para embaixador, se encontra com um grupo de direita em Santa Catarina, ninguém fala que é um grupo conspiracionista, mas o Foro de São Paulo, só porque é uma reunião de esquerdistas, é conspiração? Agora, Foro de São Paulo na Venezuela, curti. Olha, Foro de São Paulo na Venezuela é conspiração, sim, é coisa super reacionária. Olavo, por favor, fale sobre isso, Olavo. Nós esperamos a sua voz para nos guiar sobre isso. Acho legal até, inclusive, o medinho que eles têm do Foro de São Paulo. Vocês têm. Olha, medinho do Foro. Eu quero mandar um abraço para todos os paraibanos, desde a Bahia até o Maranhão, essa região maravilhosa chamada Paraíba. Também. Todos nordestinos, somos da Bahia, da Paraíba, do Ceará, do Maranhão, somos diversos. Não adianta gente ignorante querer colocar a gente só numa casinha. Gente ignorante preconceituosa, né, Mário? Ó, eu comprei esse chapéu de couro aqui do mestre Marlon, que faz aqui na Torre de Brasília. Vou fazer aqui uma propaganda para ele, porque é um sujeito que vende lá na feira. Massa, economia colaborativa. É um sujeito popular fazendo trabalho. Até a próxima semana, né? É isso mesmo. Gente boa. Tchau, gente. Até a próxima. Reaça e comuna. Beijo.